Hoje é comemorado o Dia do Orquidófilo, viu? Que é alguém que se dedica ao cultivo e é administrador das orquídeas. A data foi escolhida em homenagem ao aniversário de João Barbosa Rodrigues, mineiro que durante 20 anos foi diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. João foi botânico, naturalista, taxonomista e engenheiro. Foi escolhido para representar a data por ter produzido importantes trabalhos sobre orquídeas, que servem de referência para estudiosos da área. Nós convidamos o senhor Valdeci Rezende, que é presidente da Associação Goiana de Orquidófilos e gestor do Orquidário Orlando Arruda, em Goiânia. Bom dia, seu Valdeci. Obrigado pelo tempo, por vir falar com a gente. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês e estou à disposição de vocês nesse dia especial para a orquidofilia, em que comemoramos, né, o dia do orquidófilo, e o que eu puder contribuir com vocês, estou aqui à disposição, ok? Ok, seu Valdeci, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente de onde foi que surgiu essa paixão pelas orquídeas. Olha, eu creio que foi, no meu caso, foi pela minha mãe. Ela adorava o verde, adorava ter plantas em casas, né? E aí eu acabei pegando gosto. E já agora uns 40 anos atrás, eu passei a cultivar orquídea. Maravilha, Valdeci, bom dia. O senhor é presidente da associação aqui de Goiânia, né? Qual que é o objetivo dessa associação? Que trabalho que vocês desenvolvem? Então, a associação, ela existe há mais ou menos uns 35 anos. E foi uma iniciativa de alguns apaixonados pelas orquídeas com o intuito de defender as orquídeas, ou seja, de preservar as orquídeas, porque elas estão sendo dizimadas dos seus habitats naturais, né? Infelizmente, pelo desmatamento, pela transformação do cerrado em área de cultivo, enfim, o fato é que elas estão sendo terrivelmente abaladas, né? E a gente defende a preservação das orquídeas usando métodos de ensino, usando de cultivo, enfim, esclarecendo a respeito da necessidade de preservar essas plantas maravilhosas. Maravilhosas mesmo, viu? Enquanto o senhor fala aí, a gente mostrou, né, várias imagens de orquídeas e a gente percebe que elas são diferentes, né? Nós temos algumas aqui no nosso estúdio hoje e a gente percebe que tem muita diferença entre uma e outra. Queria que o senhor explicasse quais são as espécies de orquídeas que existem, quais são as mais comuns. Então, na verdade, uma família muito grande. Estima-se hoje que devam ter mais ou menos 36 mil orquídeas catalogadas, entendeu? E que, entre elas, por exemplo, falando da nossa região, por exemplo, a região de Cerrado, existe, por exemplo, a orquídea Cattleya valkyriana, que é o símbolo do centro, né? E existe a Cattleya nobilior, que também é nativa das nossas regiões, parte do Mato Grosso e parte do Tocantins, entendeu? Então, são as duas plantas, as duas Cattleyas, símbolos do nosso estado e do centro-oeste, de um modo geral. Tá? Mas existem inúmeras variedades no estado que não são tão badaladas, mas que são lindas também da mesma forma, tá? Com certeza, eu acho que são incontáveis, né? O senhor citou algumas aí da nossa região, mas acho que as orquídeas aí, eu acho que impossível até contar, né? Porque a gente vê tantas e tantas diferenças entre uma e outra, então realmente são muitas e muitas espécies. Agora, Valdeci, o que uma pessoa deve pensar aí antes de adquirir uma orquídea? O ambiente que ela tem ali na casa onde ela vai colocar essa planta, o que ela tem que pensar para que ela tenha, né? Consiga manter aí essa planta bonita, saudável e, é claro, florida também, pelo menos uma vez ao ano, digamos assim?
Eu sei que o tempo é curto, mas vou tentar resumir aqui para você. Tá. Existem duas maneiras de se adquirir uma orquídea. A primeira é na questão ornamental. Ela é linda, ela é maravilhosa, realmente ornamenta, enfeita o espaço, né? Quem compra com esse objetivo, normalmente põe a orquídea dentro de casa, não se preocupa com cuidados da orquídea, porque assim que ela termina florada, normalmente são descartadas, né? Principalmente orquídeas meramente comerciais, como é o caso da Phalaenopsis. A Phalaenopsis é aquela que ela é bifoliada, dá as folhas bonitas e dá um pendão de flor muito grande e com a duração das flores em torno de 60 a 90 dias. Normalmente, quando elas acabam a flor, as pessoas descartam essa planta. Ela é a orquídea mais vendida do mundo. É essa que está, inclusive, aí na foto, entendeu? Ela dá as hastes longas e floresce com abundância. E essa planta, infelizmente, ela não cheira, mas é muito bonita, né? E o segundo caso é aquele que compra a planta pela beleza ornamental, mas que pretende cultivá-la em casa. Então, há uma diferença. Além dela ser ornamental, ele usar ela como ornamento, para embelezar a sua casa, ele quer cultivá-la também. Aí entra alguns fatores interessantes, principalmente com relação à compra da orquídea. O ideal seria ele comprar essa planta numa floricultura, porque elas são mais hidratadas, são mais regadas. E hoje já sabe-se que vende orquídeas em supermercado, e, na verdade, eles não cuidam bem das plantas, eles vendem elas apenas visando a questão comercial. E aí, normalmente, compra-se essas plantas muito desidratadas e a recuperação delas, para efeito de cultivos, não são muito fáceis, tá? Mas perde-se muita planta com isso, e isso dói no nosso coração, porque a gente fica sabendo e a nossa ideia é preservar. Vou citar para você um exemplo aqui, para você entender melhor, para o telespectador entender melhor. Nós, por exemplo, nós não vendemos plantas, nós atendemos o cliente. Ou seja, se você me compra uma planta aqui na associação de orquidófilos, no orquidário Orlando Arruda, que fica aqui no Bosque dos Buritis, a primeira preocupação nossa é ensinar a pessoa como cuidar. E isso abrange rega, abrange fertilização, abrange o que você acabou de citar, a questão do ambiente, onde a planta vai ficar. Então, a pessoa, além de comprar a planta, ela tem toda essa orientação para que ela possa cultivar com sucesso a planta e com isso, obter grandes e bem floradas e ficar contente também com o resultado do seu cultivo. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. E claro que demanda um certo tempo, claro que demanda um certo cuidado, mas a nossa ideia é exatamente atender a pessoa, não só vender a planta, mas atender a pessoa para que ela tenha condições de cultivo, ok? Entendido, então. O senhor estava falando aí, agora eu fiquei curioso. O senhor tem muitas orquídeas aí na casa do senhor? Como que é a relação do senhor com essas plantas? O senhor continua colecionando essas plantas, essas flores? Valdeci, o senhor está me ouvindo? Está ouvindo a gente? Acho que a gente perdeu. Deixa eu dar uma olhadinha. Oi, tá ouvindo agora? A Wilker vai repetir a pergunta dele, então. Ok. Seu Valdeci, eu estava comentando aqui, né, que eu fiquei curioso enquanto o senhor estava falando aí. O senhor tem uma coleção grande de orquídeas em casa? Fala para mim, quantas flores dessas o senhor tem? Agora eu estou tendo pouca, mas é em torno de umas 1000 plantas, mais ou menos, normalmente eu cultivo.
Mas Olha, tem Uma coleçãozinha, pouquinho, né? umas 1000, né? Legal demais. Nossa, deve ser maravilhoso mesmo. Agora, muito Valdeci, bonito. uma dúvida minha. Eu tenho algumas em casa e como o senhor disse, né? Eu ganho, né? Ganhei, comprei algumas e aí ela está ali florida, maravilhosa e depois daquele período aquela florzinha vai caindo e fica aquela haste. Qual que é a forma correta? Eu fiquei já sabendo que a gente tem que cortar, tem gente que fala que a gente não pode cortar aquela haste. Qual que é a forma correta ali de cuidar, pelo menos dessa parte aí, quando a flor cai? Ok. Nesse caso, se a planta estiver bem fertilizada, ou seja, se você usar o adubo nela todo mês, pelo menos 2 vezes ao mês, pode ser orgânico, pode ser foliar, não tem problema. A planta automaticamente ela vai estar bem nutrida e bem hidratada pela rega, certo? As regas normalmente não pode ser regas de inundação. A planta precisa ficar úmidas, não alagadas, porque um fato, isso é fato, mata-se muito mais orquídeas por excesso de água do que por falta de água. Entendeu? Então, se você usar o dedo, por exemplo, e colocar o dedo no substrato onde a planta está plantada, você percebe se ela está úmida ou não. Se ela estiver seca, é hora de regar. Se ela estiver úmida, não há necessidade de regar, ok? Com relação à sua pergunta, é o seguinte, se ela tiver essas qualidades, você pode deixar a haste sem flor. Por quê? Porque a planta, ela vai bifurcar novas hastes, novos brotos florais na própria haste que já existe. Agora, se você... É interessante a sua pergunta pelo seguinte, porque vamos raciocinar, a planta como ser vivo, se ela tem uma haste floral, mesmo sem as flores já, instintivamente ela quer preservar essa haste, ela vai jogar força, ela vai gastar energia para manter essa haste viva, entendeu? Aí, automaticamente, se você cortar essa haste aí no pezinho dela, ela vai dispensar essa força, ela vai economizar essa força e vai revigorar a planta, vai usar essa força para soltar novas raízes e aí ela vai soltar novos brotos florais, novas hastes florais, entendeu? Quando ela está com a haste viva, sem flor, ela pode vir a soltar novas hastes também, não tem problema, mas só que talvez não com o mesmo vigor que ela soltaria se não tivesse mantendo essa haste sem flor, ok? Não é difícil, assim, racionalmente, da gente entender, porque aí ela estaria dispensando, não estaria gastando força com a haste que não está florida. E aí ela se revigoraria mais, ok? Super explicado. Mas não ela ter 2 hastes florais, não. Tá. Tá certo, muito bem explicado. Olha, além de adubos, né, e defensivos, existem outros produtos aí que são capazes de melhorar a floração? Ah, sim, sem dúvida. Uma coisa muito interessante isso aí, porque se a planta estiver bem fertilizada, estiver sendo bem tratada, ela não precisa de adubos específicos para floração, entendeu? Mas vamos supor que a planta não está tendo dificuldade de florir, ou por falta de claridade no ambiente, falta de sol, porque para a floração o melhor adubo que existe é os raios solares, tá? Mas como a planta não suporta, em muitos casos, o sol direto, aí precisa ter um ambiente com sombrite, ou seja, ameniza o efeito do sol na planta, mas ela continua pegando sol, entendeu? Mesmo assim, se ela tiver com dificuldade de florir, existe um adubo rico em fósforo, porque o fósforo estimula a floração. Então, ao invés do adubo de manutenção, que a gente chama de 10-10, 10, 20-20-20, ele seria um adubo em torno de 9, 45, 15. Você percebe que o fósforo está lá em cima, né? 45.
e o nitrogênio e o potássio está mais embaixo. Então, o apelo desse adubo é para estímulo da floração. Normalmente dá certo, viu? Ela é estimulada a florir, ok? Ah, legal. Agora, Valdeci, o senhor falou para a gente aí em relação à importância, né, dos raios solares para essa floração também, para essa planta, né? Agora, por exemplo, uma pessoa que tem lá uma orquídea em casa e que ela queira deixar dentro de casa, mas que ela tenha paciência também de pegar e deixar um tempinho fora ali para ela pegar um pouquinho de sol. Ela pode fazer isso, ou seja, deixar um período fora para ela tomar um pouquinho de sol e levar de volta para dentro? E qual seria o período, se isso for possível, né, mais adequado aí? Quanto tempo que ela poderia ficar no sol para que não haja esse excesso, né, dos raios solares? Sim, existem orquídeas, tipo a Phalaenopsis, agora há pouco você passou a flor dela aí no quadro, que ela tolera mais ficar dentro de casa. Ela não é tão exigente quanto a claridade. Inclusive, a gente recomenda essa planta para apartamento, para casa em que há pouca claridade e pouca ventilação. Ela tolera mais. Mas o ideal é a pessoa pegar ela, deixa ela dentro de casa e dar um banho de sol nela, principalmente pela manhã, que o sol é um pouco mais rico e queima menos, entendeu? Então, o ideal seria este horário. Dar um banho de sol pela manhã. Tá certo, Valdeci. Ao contrário da Marina, eu não tenho nenhuma orquídea em casa. Qual dica o senhor pode dar? Uma dica aí simples, né, fundamental, para alguém que, assim como eu, né, que está nos assistindo e que se interessou agora por ter orquídeas. Qual que é a primeira coisa que a pessoa precisa saber? Ok. Nós ministramos aqui na associação, no orquidário aqui do Bosque dos Buritis, cursos gratuitamente. Todo mês nós temos cursos gratuitamente aqui, ok? Esses cursos, a gente retira a planta do vaso, planta de novo para a pessoa compreender bem como faz o manuseio correto da planta, a manutenção correta da planta. Principalmente com relação a fazer mudas, a trocar plantas de vaso, tá? Isso ajuda muito aos iniciantes, né? A sua pergunta, qual seria a planta melhor? Repete aí para mim, qual seria? A primeira, a dica fundamental, assim, se o senhor pudesse dar uma dica para a pessoa que quer começar a cultivar orquídeas, qual seria? O que essa pessoa precisa saber? O ideal seria a pessoa comprar a orquídea de quem entende um pouco, para poder passar para ela o básico, pelo menos, né? Seria a questão da regar da maneira correta, pelo menos o mais próximo possível, a questão da fertilização, a questão do ambiente onde a planta vai ficar. Tudo é o ideal. Ter, por exemplo, um local para pôr a orquídea em que há uma boa ventilação, entendeu? E uma boa claridade. Esses seriam os fatores principais. A questão da água, da luz e da ventilação é muito importante para quem está começando, ok? Certo. Valdeci, agora quem tem essas orquídeas em casa e cuida direitinho, né, esses cuidados aí que o senhor já mencionou, até com a adubação, de quanto em quanto tempo essa planta ela consegue florescer? Depende muito de uma espécie para outra. As mais comuns aí, essa que a gente compra normalmente, a gente ganha muito, ela normalmente é uma vez ao ano ou depende muito desses cuidados mesmo? Essa que a gente ganha muito chama-se Phalaenopsis. Sim. Essa Phalaenopsis, normalmente ela flore 2 a 3 vezes por ano. As Catileias, que são plantas um pouco mais seletas, vamos dizer assim, da orquidofilia, essas floram em torno de 1 a 2 vezes por ano. Tá? Essa que está na foto aí são as Phalaenopsis. Ela flora em torno de 2 a 3 vezes por ano e ela pode bifurcar a nova haste floral na haste que já existe sem flor, quando acaba a flor.
Se você não cortar ela, ou cortar ela só a metade, ela bifurca e sai novas artes florais na própria arte já existente, entendeu? Então, ela é uma planta que dá flor quase o ano inteiro. Embora não tenha perfume, né? Certo. O povo gosta muito da planta perfumada. Entendi. Aí, Quais que tem perfume normalmente, Valdeci? Fiquei curiosa aí. Normalmente, essas comerciais não tem, né? Cheiro nenhum. Agora, quais são mais perfumadas? Tem algumas até que tem uns cheiros mais específicos. Teve uma vez que eu fui numa feira, tinha uma que tinha um cheiro de chocolate. É verdade. Na verdade, são plantas híbridas que eles conseguem, inclusive essas falenopes que você falou comuns, e que são mesmo, eles já estão fabricando ela em laboratório e com perfume, tá? E fica muito interessante, eu já me deparei com algumas perfumadas. Essa que você falou que é feira de chocolate, dá vontade de comer elas, né? Porque eles são muito cheirosos. Mas sim. ela é um híbrido, é uma planta híbrida, que chama Cherry Baby, é o nome dela, e ela flora uma vez por ano, infelizmente. Essas são uma vez por ano. E são plantas híbridas. As catileias são plantas que têm cheiro mais adocicado, têm cheiros cítricos, são maravilhosas. Fazem, inclusive, até perfumes com o odor delas. São plantas maravilhosas. E essas dá mais ou menos uma vez a 2 vezes, depende do cultivo. Se for um bom cultivo, pode acontecer delas florirem 2 vezes por ano. Tá certo, Valdeci. No início da nossa conversa, o senhor falou, né, que o trabalho da associação é bem voltado à preservação, né? E a gente identifica que as pessoas gostam bastante de orquídeas. Por que o senhor acha que tantas orquídeas acabam se perdendo? É por falta de conhecimento mesmo na hora de manusear? Ou é porque as pessoas compram somente com o interesse ali, né, de ter as flores durante um determinado período? A que o senhor atribui? Olha, na verdade, muitas pessoas compram mesmo só para tê-las, para ornamentar a casa aí por um mês e normalmente descartam essas plantas. Principalmente essas famílias um pouco mais elitizadas, vamos dizer, mais com uma condição financeira melhor, normalmente eles não importam muito com isso, eles querem enfeitar a casa e assim que elas perdem a flor, eles jogam fora, como uma planta ornamental qualquer, certo? Agora, para aqueles que gostam de cultivar, inclusive eu aconselho as pessoas a cultivar, porque além da beleza da planta, das orquídeas, elas têm um poder maravilhoso. À medida que você passa a ter um contato, uma sinergia mais próxima com elas, elas são muito benéficas para a gente. Elas são muito benéficas para quem cultiva. Elas têm um poder curativo, terapêutico, maravilhoso e preenche um espaço na vida das pessoas. E as pessoas se apaixonam por elas e elas, além da beleza, elas são muito benéficas para quem cultiva, ok? Então a gente consegue o cultivo das plantas não só pela beleza, mas porque elas fazem bem para quem cultiva. E nós aconselhamos as pessoas, nos colocamos como associação, nos colocamos sempre à disposição das pessoas para orientação, para curso. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, consultores que vai à casa das pessoas e para ajudar as pessoas no bom manejo dessas plantas, para evitar justamente isso que você falou aí, evitar perder as plantas, certo? Maravilha, Valdeci, olha, obrigada, viu, pela entrevista, foi muito boa essa conversa, eu tenho certeza que muita gente em casa aí adora plantas e pegou bem as dicas aí do senhor, eu peguei várias, viu, então vamos cuidar sim das nossas plantas e preservá-las principalmente, né, e procurar ajuda das pessoas que estudam, né, para isso como o senhor. Muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar com vocês por esses momentos e poder, claro que o tempo é curto, a gente compreende isso, não tem como a gente fazer uma demonstração, uma coisa assim, para as pessoas entenderem melhor. Mas eu sou muito grato pela oportunidade, me coloco à disposição de vocês e do espectador
Nas redes sociais tem os nossos telefones, viu? E estamos à disposição, tá? Muito obrigado a você. Tá ótimo, então. Foi excelente a nossa conversa, né? Até uma próxima oportunidade, então. E é isso, né, galera? Muito bacana, conhecemos um pouco mais aí, curiosidades, né, a respeito do cuidado com as orquídeas. Como você disse, Marina, o pessoal de casa, eu tenho certeza que conseguiu colher várias das dicas aí que o Valdeci trouxe pra gente. Como ele disse, não foi possível a gente fazer uma demonstração hoje, mas a gente pode pensar, né, em gravar uma reportagem para mostrar direitinho como planta, qual é a forma correta de aí adubar, de né? adubar, tudo isso é muito bacana, tenho certeza que vai ajudar muita gente. É isso mesmo. E como o Valdeci disse, viu, Wilker, é uma terapia. Eu, pelo menos, quando eu começo a mexer ali, vou trocar um vaso, colocar mais terra, olha, perco o horário ali, viu? Fico horas ali mexendo, se deixar. Realmente é uma terapia, faz muito bem, sim, além de deixar a casa maravilhosa. Se você já adquirir algumas orquídeas para você, Claro, viu? tô achando lindo aqui no nosso cenário, já dá uma alegria, né? É como se fosse uma decoração diferente aí, mas que a gente precisa, assim, cuidar e ter muita atenção com as plantinhas, né?